Pai São Jesus, para todos. Hoje a gente vai falar sobre um homem chamado Zacarias, aquele a qual era pai de João Batista, aquele que Deus enviou para abrir falar do Evangelho da vida de Cristo. Então eu vou falar aqui sobre a vida dele e como, mesmo ele sendo um homem justo, ele e a esposa dele, Isabel, às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente não espera que aconteça. A gente ora para acontecer, mas quando acontece, a gente se espanta, a gente pensa que não vai acontecer, mesmo sendo justo diante de Deus. Olha só, vamos falar hoje sobre quando Zacarias viu o sofrimento da esposa dele, e o sonho da Isabel era ter um filho. Só que a vida toda, praticamente, ela e o marido serviam a Deus. E tanto ele orar, pedir, Zacarias pedir a Deus e ela também, não aconteceria. Mas teve um dia que o sacerdote Zacarias, chegou o dia dele queimar incenso no templo. E antes, quando ele foi queimar o incenso no templo de Salomão, ele fez uma oração, Eu vou falar sobre isso agora. Vamos ler aqui a Bíblia junto, para a gente confirmar se é verdade mesmo. Vamos lá? Diz assim, Lucas, Evangelho segundo Lucas, o evangelista, no capítulo 1, a partir do verso 5 em diante. Vamos lá? Diz assim, Existiu no tempo de Herodes, um rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, cuja mulher das filhas de Arã, o nome dela era Isabel. Diz assim mais: Eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Ou seja, ele guardava os mandamentos de Deus perfeitamente, e tudo que ele fazia debaixo da ordem de Deus, Esse versículo que eu falei aqui, que eles são justos perante Deus vivo, está no versículo 6, tá? Acompanhe na sua Bíblia aí, tá? A Bíblia diz que ele era justo perante tudo, sem falta, sem nada, sem falta mesmo, Então, ele diz mais assim, não tinha filho, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados já na idade, ou seja, como eu acabei de falar, que eles eram já idosos, avançados em dias, ou seja, já idosos. Já tinha passado o costume que as mulheres têm, não podia ter filho mais. Mas o que acontece? Deus faz o impossível. Quando você ora de verdade, quando você clama a Deus, no tempo certo, Deus vai ouvir tua oração, se for de coração, não por interesse. Eu tenho certeza, como Isabel e Zacarias, esses dois, como diz a palavra, eram justos diante de Deus. Deus simplesmente, logo na primeira oração, tenho certeza que Deus falou, não, vai no tempo de Deus. Qual foi o tempo? Olha só, pessoal, o tempo de Deus é aquele qual que você acha que Deus já esqueceu você, e não esqueceu. O tempo de Deus é um tempo que Ele quer determinado, como diz em Eclesiastes 3, tempo para tudo. O tempo de Deus não é nosso tempo. Então, quando ele foi queimar incenso, como eu tinha acabado de falar, vou acabar de ler aqui, depois eu explico um pouquinho mais para vocês. Vou ler agora no versículo 8. Aconteceu que excedendo ele o sacerdócio diante de Deus, arde na sua turma, ou seja,
chegou a vez dele fazer no seu horário, sua turma, né? De queimar incenso no templo. O segundo, o costume do sacerdotal. Coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso, como eu acabei de falar. E toda a multidão do povo estava lá fora do templo, orando, quando ele queimava incenso. O povo todo. Sacerdócio, as mulheres, todo mundo. Só que separado, tá, pessoal? Diz assim, ó. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e posto em pé direita do altar, onde ele estava queimando incenso. Olha só que bacana. E Zacarias, vendo o anjo, se turbou. Levou aquele susto, aquele espanto, né? E falou, oh meu Deus, né? E, ou seja, fez aquele vaporoso todo. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, lendo agora no versículo 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Foi ouvida. Olha que bacana. Só como ele é justo e faz as coisas de Deus corretamente, Deus colocou para ele um propósito, que a mulher dele não teria filho, mas o que é difícil para Deus? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas no momento que o anjo falou isso para Zacarias, você acha que Zacarias aceitou logo de primeira? Ele ficou alvoroço. Mas quando o anjo falou para ele que ele e a Isabel, a mulher dele, ia ter um filho, olha o que ele vai falar. Aí assim, ó, ele diz assim no versículo ainda 3 ainda. A Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho ali para o nome dele de João. E terá prazer e alegria muito, se alegrarão em seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe. Olha que bacana, né? Seu anjo. E falou mais assim, no versículo 16, vamos acompanhar. E converterá muito dos filhos de Israel, ao Senhor seu Deus. Ele irá diante dele com o espírito da virtude de Elias, para converter o coração dos pais e dos filhos rebelde, e providenciar a dos justos, como fim de preparar ao Senhor um povo de bem disposto, ou seja, preparar o caminho para o Senhor. Versículo 18. Olha só o que Zacarias vai dizer agora, pessoal. Disse então Zacarias vai abrir a boca ao Senhor. Disse o Zacarias, o anjo, como saberei isso? Olha só. Pois eu já sou velho, a minha mulher já avançada em idade. Está aqui no versículo 18. Versículo 19. Olha que o anjo respondeu para ele. Ele disse, o anjo irado. Respondeu o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te estas alegrias nova. E todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam, quando não creste nas minhas palavras, que o seu tempo há de se cumprir. Essa última palavra eu falei agora aqui no versículo 20. Se cumprir. Versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias, maravilhado de que tanto esperava no templo. Saindo ele não podia falar. Entenderam que tiveram alguma visão no templo e falava por gesto o que tinha acontecido no templo, não podia mais falar mais.
e ficou mudo. Isso sucedeu nem terminando no dia do mistério de voltou para sua casa. Depois daquele dia, Isabel, a sua mulher, concebeu por 5 meses. Ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou para mim, para destruir o meu próprio diante dos homens. Meus irmãos, tem que ser rápido aqui para não ficar muito longe o vídeo. O que essa palavra não quer dizer? Essa palavra, meus irmãos, não quer dizer que a gente, mesmo você viu que Zacarias, mesmo sendo justo, um sacerdote de Deus, ele, a esposa, aquela fé sabendo que Deus é Deus, Deus do impossível. Mas no momento que a oração foi ouvida, que Deus enviou o anjo, ele não teve dúvida. Como é que pode? Trazendo para o dia de hoje. Às vezes você ora, mas lembra, vou falar aqui algo, você ora pedindo a Deus algo para acontecer, mas a tua oração, quando chega, às vezes você se assusta. Ah, Deus me ama, tal. Mas algo para te dizer. A fé, como diz na palavra de Deus, é a convicção que as coisas que não esperam que vai acontecer. Zacarias sabia disso, né? Mas no momento ele ficou assustado. Mas você não precisa ficar assustado com essas coisas. Confiar em Deus. Nós estamos num tempo difícil, final dos tempos. Muitas coisas vão acontecer. Muitas pessoas vão falar as coisas contrárias para você. Zacarias era um homem justo diante de Deus, como você é. Pode ser, você é diante de Deus. Só Deus sabe o seu coração. Deus conhece o seu coração, os seus caminhos. Então, para encerrar esse vídeo, vamos agradecer a Deus. Amém? Vamos orar pela família. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que é do céu e da terra, Senhor. O mesmo anjo, Senhor Deus, aquele anjo, Pai, que apareceu para Zacarias, Pai, queimando incenso. Foi o mesmo anjo, Senhor Deus, que visitou Maria logo depois, o anjo Gabriel. Assim, Pai amado, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, envie esse anjo Gabriel, meu Deus, cada família nesse momento, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor Deus, que a familiar seja abençoada, restaurada, Senhor, com teu poder, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, Pai, com certeza dá vitória para essa pessoa que está me assistindo, Senhor. Porque a tua palavra está sendo dita, não é do homem, Senhor. Que essa palavra venha entrar no coração, que seja exaltado o teu nome, crescendo cada vez mais, Senhor. Assim te agradeço, em nome de Jesus. E diga amém, graças a Deus. Shalom para todos, abraço.